Salve, gente boa! Hoje a gente vai falar sobre a fundamentação da metafísica em Kant. Mas antes, eu peço que você clique aqui embaixo para conferir aí as minhas redes sociais para poder acompanhar. E se puder ajudar e contribuir e apoiar o canal, tem aí algumas possibilidades. Bom, nesse texto, Kant ele vai se perguntar qual é o fundamento da moral em geral, não de uma moral em particular, mas de uma moral universal. Por isso esse texto também ele é usado aí como inspiração para quem pensa os direitos humanos. E daí Kant vai se perguntar o que é realmente bom. Ele começa afastando duas possibilidades. Ele vai dizer que nem a inteligência e nem a coragem são verdadeiramente boas, porque elas podem ser empregadas para o mal. E o bom, ele tem que ser algo absoluto e fundamentado em si mesmo. Então ele passa a apresentar alguns casos para que a gente possa pensar o que é bom. Mas dentre esses casos, ele afasta os casos que vão contra o dever e os casos que são evidentemente realizados por dever. Ele nos propõe pensar casos ambíguos, para deles a gente extrair aí o princípio do valor moral. No primeiro caso, Kant fala de um vendedor que, diante de um cliente ingênuo, não superfatura a mercadoria. Ou seja, ele estabelece um preço público e fixo a ponto de até uma criança poder comprar sem sair enganada. Kant se pergunta se isso tem um valor moral verdadeiro, né? E ele vai dizer que não, porque o vendedor não faz isso nem por uma afeição aos clientes e nem por um apego à moral, e sim porque existe um interesse do vendedor em que ele não seja difamado, né? Em que o cliente continue comprando na sua loja, ou seja, concorre junto ao valor moral o interesse. Um segundo caso é o de quem procura cuidar e preservar a própria vida. Kant fala que, apesar disso ser conforme a moral, né, não se faz isso por um dever moral, porque existe uma inclinação inata que nos leva a preservar a própria vida. Kant então refina essa análise, propondo o caso de alguém que esteja muito desgostoso com a própria vida e que pensa em tirá-la, mas não o faz não por medo, mas sim por um dever moral. Esse sim, essa ação tem um valor moral verdadeiro. Ainda, Kant propõe um outro caso, que é a da pessoa que procura ajudar o próximo, que se compadece com a dor alheia, o filantropo. Kant fala que se a pessoa tem uma inclinação natural para isso, né, se o temperamento dela, a natureza dela leva a se condoer com o próximo, que, portanto, essa ação, por mais louvável que seja, de ajudar o próximo, de espalhar alegria para os outros, de ter satisfação com a alegria dos outros, que essa ação não é verdadeiramente moral por causa dessa inclinação natural para isso. Então essa ação você pode aprovar, você pode até amar essa ação, mas essa ação não inspira respeito e reverência. Diferente é o caso de um filantropo acometido de uma grande tristeza, a ponto de ter se tornado indiferente à tristeza do próximo, mas que mesmo assim continua ajudando o próximo. Esse sim tem um valor moral, porque não é por inclinação natural que ele faz isso, mas sim por um dever. Cabe aqui citar então uma passagem bonita do texto que diz assim: assim devem ser compreendidas, sem sombra de dúvida, as passagens das Escrituras em que a ordem é amar o próximo, mesmo o próprio inimigo, pois o amor como inclinação não pode ser comandado. Todavia, fazer o bem precisamente por dever, quando não existe aí uma inclinação que nos mova a isso, mas até uma aversão natural e invencível oposta, esse é um amor prático e não patológico, que reside na vontade, não no pendor da sensibilidade, em princípios de ação, não em uma compaixão amolecedora. Ora, esse amor é o único passível de ser comandado. E por fim, Kant coloca uma situação que é a de uma pessoa que faz uma falsa promessa a fim de safar-se.
Então ele pergunta: é possível que uma atitude assim se torne um princípio universal? É possível recomendar como uma ética universal que você minta para safar-se? Kant vai dizer que não. Primeiro, porque ao fazer isso, as pessoas não mais acreditariam na sua palavra, e nem a pessoa que promete com a intenção de iludir a outra poderá acreditar que a outra de fato acreditou nela, né? Ou que não irá pagar com a mesma moeda para ela. Portanto, uma moral assim destruiria a si mesma. Mas então, diante de tantos casos, qual é a conclusão do que faz uma lei ser geral, ser universal enquanto moral? Qual é o princípio da moral? Kant fala que não é nem uma questão aí da origem de uma inclinação natural, de um pendor. A moral não pode estar aí. E nem a moral pode estar no resultado, no efeito, no objetivo a ser alcançado. Por exemplo, a felicidade. Até porque a felicidade pode levar à presunção. Kant fala que o verdadeiro valor moral ele tem que ser fundamentado em si mesmo, tem que ser absoluto e não depender de outras coisas. E esse verdadeiro valor moral está diretamente relacionado ao dever, ao senso de dever. Ele está relacionado à lei. E a lei objetivamente determina esse valor e subjetivamente inspira respeito. Portanto, o verdadeiro valor moral ele está mais na razão e ele não carece de você ter nascido com uma propensão natural ao bem. Isso não significa que quem nasceu com uma inclinação para o bem não seja capaz de valor moral, mas sim que o valor moral ele independe de você ter uma inclinação, uma emoção para o bem. O valor moral está relacionado ao dever, à lei, e é essa lei que inspira respeito e que faz com que você, pela razão, domine a si mesmo e seja capaz de praticar o bem, mesmo sem interesse nisso ou uma inclinação para isso. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.